Excelência, o senhor vai ouvi-lo sem compromisso, mas como testemunha, como informante? Compromisso. Eu queria registrar contradito, então, excelência. Tá, só deixa eu fazer aqui o anúncio do áudio. Então, nessa ação penal 508.33.60.51, depoimento do senhor Glauco Colepículo Legati. Antes só de iniciar aqui a oitiva, o Ministério Público tem uma questão, então? Sim, excelência. O senhor Glauco foi mencionado pelo senhor Chinco como sendo um empregado da Petrobras a quem ele teria levado propina, né, vantagens devidas, de origem da Galvão Engenharia. Então, nesse ponto, eu acredito que o depoimento que o senhor Glauco virá prestar hoje aqui carece de credibilidade na medida em que ele, evidentemente, tentará, aliás, usará do direito de não mencionar fatos sobre os quais ele pode vir a ser acusado. Eu gostaria apenas de registrar a contradita para que fosse posteriormente avaliado a credibilidade desse depoimento de uma maneira condizente com essas questões. A defesa que rolou tem alguma consideração? Boa tarde, excelência. O senhor Glauco Legati, aqui presente, ele foi arrolado por dois motivos distintos, não apenas porque ele foi mencionado no processo, mas porque ele foi gerente de obra, gerente de engenharia de uma das obras que são mencionadas na denúncia. Então, nós entendemos que o depoimento dele é importante e relevante, inclusive e principalmente com relação à tecnicidade dos atos e dos processos da Petrobras nos presentes autos. Eu gostaria que Vossa Excelência entendesse como uma testemunha isenta, até porque contra ele não pesa nenhuma acusação formal, portanto, ele deveria ter a oportunidade de se manifestar dentro do direito dado a todas as testemunhas. Certo. Em realidade, a posição do juízo sobre essas questões são bastante claras. O senhor Glauco, ele não está sendo acusado de nenhum crime nesse processo. Ele não sendo parte, ele será ouvido, então, na condição de testemunha, certo, o senhor Glauco? O Ministério Público vê uma possibilidade de que, conforme pelo menos outra pessoa prestou depoimento em juízo, o senhor eventualmente tenha recebido algum valor indevido. Isso vai ser indagado ao senhor. Como testemunha, em princípio aqui, o senhor tem o compromisso de dizer a verdade e responder as perguntas que lhe forem feitas. Agora, se for feita alguma pergunta ao senhor que o senhor entenda que possa lhe prejudicar num futuro, porque pode ter investigações, pode ter outras ações penais, aí o senhor tem o direito de não responder, certo? E quanto à questão da credibilidade, isso é uma avaliação que o juiz fará apenas na sentença, certo? Após a argumentação das partes. O senhor compreendeu bem o que eu lhes expliquei? Compreendi. O senhor está com um advogado aqui, né? Certo. Deve ter havido uma orientação também, né, doutor? No sentido desses direitos dele, né? Assim, acerca disso, sim. Certo. Perfeito. Eu não vou saber discernir o que eu posso, se tem alguma coisa. Eu vou responder tudo que verdade que eu conheço. Tá ótimo, então. Então, senhor Glauco, como testemunha, o senhor tem um compromisso com a justiça em dizer a verdade e responder as perguntas que lhe forem feitas. Eu vou advertir o senhor por força de lei que se o senhor mentir, se o senhor faltar com a verdade, o senhor fica sujeito a um processo criminal, certo? Ok. Vale de todo modo aquela ressalva que eu lhe coloquei anteriormente, já que há um potencial investigação em relação ao senhor, o senhor pode eventualmente se manter em silêncio em relação a alguma indagação que o senhor entenda que possa lhe prejudicar. E com essas questões, então, eu passo as perguntas à defesa do senhor Dario e do senhor Eduardo, que rolou testemunho. Boa tarde, senhor Glauco. A defesa de Dario e Eduardo tem breves perguntas a fazer ao senhor. Primeiramente, o senhor foi ouvido pela Comissão Parlamentar de Inquérito da Petrobras, na Câmara dos Deputados, no último dia 31 de março do corrente ano. Sua oitiva lá e aqui foi na condição de testemunhas. E o senhor prometeu, na CPI, sob palavra de honra, dizer a verdade do que soubesse e fosse perguntado. Correto? Correto. O senhor confirma que tudo o que o senhor disse na CPI é a mais absoluta verdade? Correto. Em algum momento, senhor Glauco, o senhor foi procurado ou apresentado alguma vez por algum
ou apresentado alguma vez a algum representante externo que não fosse funcionário da Galvão Engenharia? Não. O senhor recebeu algum valor da Galvão Engenharia? Não. De alguma empresa do Grupo Galvão? Não. O senhor conhece Dario Galvão? Devo ter tido uma reunião com ele, assim, muito específica de coisas. Não o conheço. O senhor se recorda o que estava sendo tratado nessa reunião? Na verdade, eu acho que eu estive com o Dario 2 vezes. Uma no dia de 17 de dezembro de 2013, quando nós inauguramos a unidade de destilação, onde estavam todos os presidentes das empresas, junto com a presidência da República e tudo mais, quando foi um evento de inauguração lá de parte da refinaria. E outro, acho que uma reunião com o meu chefe e o Dario, o senhor Dario, numa reunião técnica sobre o andamento das obras da Galvão. Houve algum pedido nessa reunião com o Dario de cometimento de alguma irregularidade, de alteração artificial do contrato, alguma coisa que pudesse se representar algum tipo de ilícito? Jamais. O senhor conhece Eduardo Galvão? Não. Não tem mais perguntas, excelência. Os outros defensores têm indagações? Boa tarde, senhor Glauco. Qual que é a sua formação? Sou engenheiro mecânico. E o senhor trabalha na Petrobras desde quando? Janeiro de 79. O senhor ainda trabalha lá? Trabalho. O que o senhor faz hoje? Eu sou engenheiro, trabalho no setor de planejamento da obra. Planejamento e gestão. Da própria refinaria Abreu e Lima. O senhor já foi o gerente geral? É isso? Já Ainda fui. é o cargo de gerente geral? Não. Já fui gerente geral até o dia 19 de novembro do ano passado, quando teve uma comissão interna de apuração dos contratos e tudo mais, e indicou uma série de pessoas que foram substituídas. De quando a quando o senhor trabalhou como gerente geral? Quer dizer, de quando o senhor saiu? De 2008 até 2014. Tá, 6 anos então. Tá. Na CPI, o senhor afirmou que a construção da refinaria se tratava de um projeto bastante complexo e que sua função principal era fazer as obras que acontecessem, fazer que os cronogramas fossem cumpridos. É assim mesmo que o senhor define as suas funções, tá? Sim, a função do gerente geral é articular com todas as gerências que estão abaixo do gerente geral, para que eles cumpram e façam cumprir os contratos, os projetos que aconteçam, e a função do gerente geral é trabalhar essas interfaces e garantir que as coisas aconteçam. O senhor morava lá? A minha sede oficial é Rio de Janeiro, mas eu passava de segunda a sexta em Recife. Tá. E qual foi a metodologia de execução desse empreendimento da Renest? Como? Não entendi a pergunta. Existia uma metodologia de execução de de contratação, de forma de contratação, de forma de implementação das partes? Sim, um empreendimento desse porte, um empreendimento de grande porte, ele foi feito vários projetos. Primeiro é o que deveria ser feito como um todo, qual era o tipo de petróleo, função do tipo de petróleo define as tecnologias, depois das tecnologias, os projetos conceituais e projetos de engenharia básica, para depois ir para a fase de compras dos equipamentos principais e as compras dos principais contratos. O senhor acompanhou isso desde o início, 2008 é o Eu início acompanhei, disso? não, esse projeto é muito antes de 2008, ele deve ser de 2005, 2006, quando ele efetivamente começou. Quando eu cheguei, já tinha as obras de terraplanagem já estavam acontecendo, os contratos de projeto de detalhamento já estavam em processo avançado já, e toda a parte de seleção de tecnologia, digamos, como que o projeto seria implementado já estava bem consolidado. Mas ainda não tinham lá todas as empresas trabalhando? Não. Foi antes, foi anterior a isso? Foi depois disso. Tá. A construção foi realizada por etapas ou houve alguma interação, interferência nesses diversos contratos? Quer dizer, com isso eu estou dizendo, cada um fez a sua parte e foi feito um depois do outro, ou meio chegou uma hora que o começo tudo aconteceu meio junto? Não, o que acontece, esse contrato ele tem, digamos, algumas ilhas que são as chamadas ilhas de processo. São locais onde apenas uma empresa vai trabalhar naqueles locais. E tem a parte que
é de todo mundo, que interliga uma unidade com a outra unidade. Então, uma unidade de destilação precisa ser ligada com a unidade de tratamento desses produtos e com a unidade de coque. Então, desses elementos, tem as áreas que mais de uma empresa vai trabalhar no mesmo espaço. Então, nós temos locais onde apenas uma empresa trabalha e locais onde mais de uma empresa trabalha. Aí sim nós teremos interferência, interação entre as empresas por seu trabalho. As obras de infraestrutura, o senhor se recorda qual foi a empresa que foi contratada para fazer? Foi a Galvão Engenharia. E o senhor se recorda, essa obra em especial, é uma dessas que o senhor cita? Sim. Há interferência com todas? Com grande parte dos demais empreendimentos da obra. Ela deveria ter sido feita anteriormente ou não necessariamente? Não necessariamente e nem podia ser feito antes, porque essa obra é como se nós estivéssemos fazendo a obra em camadas. Então, a interligação da drenagem de águas. Drenagem de água tem que ficar na parte mais funda. Então, nós tínhamos túneis de praticamente 7, 8, 10 metros de profundidade. Num nível, numa elevação superior, iam os cabos de distribuição. E aí estava numa cota de 6, 7 metros. Então, nós tínhamos várias empresas que poderiam trabalhar até em níveis diferentes. Mas daria para alguém trabalhar, por exemplo, no solo, enquanto a Galvão estaria fazendo o duto a 10 metros? Não tem como duas empresas trabalharem no mesmo espaço simultaneamente. Nós tínhamos dentro da refinaria um grupo formado por várias gerências internas ali da refinaria que tratavam, digamos, de gerir as interfaces, ou seja, quem vai trabalhar primeiro nesse segmento de rua? Primeiro vai ser a Galvão, ou primeiro vai ser a empresa B. E aí era feita uma distribuição de quem, dentro do cronograma, para atender o cronograma geral da refinaria, quem trabalhava e quem estava naquele momento. Mas tiveram algum... Vários, muitos. Essas reuniões eram diárias, era uma sala de guerra, que nós chamávamos, e dentro dessa sala de guerra era a discussão, onde participavam as empresas, dentro de um projeto tridimensional, para saber quem é que seria interferido menos para aquilo. Quando a obra começou, essas interferências eram menores, porque tinham a opção de escolher vários lugares. Quando a obra foi chegando ao fim, vai afunilando, e as restrições e as interações vão ficando mais fortes. Você recorda o número desses contratos que começaram simultaneamente após a terraplanagem? Mais de 20, menos de 30, mais de 30? Não, nós devemos ter nós devemos ter em torno na refinaria da ordem de uns 15 a 17 contratos, que você pode chamar de contratos principais. Que seriam mais ou menos simultâneos. Nem todos estão sofrendo interferência no mesmo lugar. A refinaria é uma coisa de 2,5 km por 2,5 km. Então, se uma empresa está trabalhando de um lado da refinaria, a outra está a cerca de quase 3 km de distância. Uma não vai interferir nada na vida da outra. O senhor falou desses dutos de 10 metros, então, quer dizer, tinham grandes escavações que eram feitas pela Galvão, em que interditava a rua. Correto. E tinham quantos funcionários trabalhavam que tinham que passar nessas ruas, que por vezes muitas estavam interditadas, outras não? Dentro da refinaria, nós tivemos trabalhando cerca de 45 mil pessoas, trabalhando dentro do site da refinaria. Então, nós tínhamos um estudo sobre logística de transporte, em que nós dividíamos cada empresa por onde entrar. A refinaria tinha 4 entradas, e quem entrava por qual local, de modo que minimizasse os efeitos de perdas de tempo e tudo mais do trabalho. Desses 45 mil, todos iam todo dia e voltavam? Todos eram ônibus? Quer dizer, eu posso todo falar ônibus, que eram 1.000 nós ônibus tínhamos por dia? Mais de 1.000 ônibus. Falando um pouquinho de funcionários, senhor Glauco, você recorda que essa grande mão de obra, que eu imagino que deve ter tido um impacto lá na região, forçou o sindicato fez reivindicações que não eram normais para a região, além do que estava combinado? O senhor se recorda de alguma coisa nesse sentido? As empresas passaram isso para o senhor? Bem, eu não sei do que estava combinado, mas o que eu entendo é que um local onde você tem uma força de 45 mil funcionários, e são funcionários, digamos,
desde funcionários não especializados até alguns funcionários mais especializados que você não substitui de imediato, o empregado tem um poder de negociação muito maior, onde a falta de emprego é maior. Essas interferências que acabaram ocorrendo, porque era impossível não ocorrer, elas demandaram também prorrogação de prazos de execução de diversos contratos? Tanto de prazo quanto de custo. Toda vez que tinha, muitas delas tem negociação, porque a empresa ficou parada por conta ou responsabilidade da Petrobras. Então, aí ela foi ressarcida pelo custo. Nesse caso da Galvão também? Teve na Galvão e deve ter tido em outros também. O senhor se recorda se os preços contratados pela Galvão nessas obras de infraestrutura e também nos tanques, que foi no consórcio com a Lusa, Tomé, estava abaixo do preço da referência da Petrobras? Você chegou a acompanhar essa coisa de longe? Eu sei que o senhor não faz parte aí da comissão, pelo que eu tenho conhecimento. Então, isso eu faço parte da gerência do empreendimento. Os preços da Galvão estavam dentro da estimativa da Petrobras. A estimativa da Petrobras, ela tem um range, de um limite inferior a um limite superior, e qualquer número desse para a Petrobras, tanto no limite inferior quanto no limite superior, são preços justos e aceitáveis para serem pagos. A Galvão trouxe, no caso de interligações, ela trouxe algumas inovações que permitiu que o preço dela fosse mais competitivo que as demais. No caso dos tanques, nós praticamente não enxergamos a empresa Galvão, porque a Galvão ganhou em associação com a Tomé, com a Lusa, um consórcio. E eu não sei se foi logo nos primeiros meses, eles fizeram uma solicitação e quem conduziu o contrato dos tanques foi a empresa Tomé. Não sei sobre a gestão, quer dizer, quem era a interface com a Petrobras, com os nossos gestores locais, era a Tomé e não a Galvão. O senhor disse que esses preços eram, o senhor se recorda de alguma tecnologia nova que a Galvão trouxe para essa obra da infraestrutura? A Galvão era muito especializada nas obras de dutos. Não sei se foi esse um dos, mas ela trouxe alguns equipamentos voltados para a área de dutos que ela acabou aplicando numa obra industrial, e no nosso entendimento isso foi uma das coisas que beneficiou. Fez muita coisa pré-moldada, trouxe umas máquinas para fazer, o contrato era de canaleta, para fazer as canaletas fora e depois levava para fazer a pré-montagem. Teve também a questão de uso de tendas para poder trabalhar na chuva ou em qualquer tempo. Então, isso deu uma produtividade maior para Galvão. Tá. Em termos aí da licitação, embora eu imagine que o senhor não tenha trabalhado na licitação, o senhor ouviu falar ou teve conhecimento de alguma forma de que houve aceleração desse processo licitatório com a Galvão? Que a comissão de licitação, os funcionários eram inexperientes, alguma coisa nesse sentido? Bem, eu não enxergo assim, porque principalmente o contrato, a licitação, principalmente falando de infraestrutura, foi uma licitação que demorou muito tempo, porque teve um problema de orçamentação das obras, inclusive, não de orçamentação desta obra, mas a aprovação do estudo de viabilidade técnico-econômica da refinaria. Então, precisava se abrir o orçamento. Então, esse período de recebimento de proposta, ele foi sendo alongado, uma proposta que, se eu não me engano, eu li aí antes de vir para essa audiência, em que, se eu não me engano, era para ter ocorrido no meados de 2009, ele só foi fechar em 2010, porque no final de 2009 é que a Petrobras aprovou o estudo de viabilidade técnico-econômica da fase 3, onde ajustou os valores da refinaria para os valores reais do seu projeto. Mas isso o senhor está falando que é entre a licitação... Entre receber a proposta... Não, entre a proposta estar na rua até receber a proposta. Até receber a proposta. E depois de ganha a licitação pela Galvão, o senhor se recorda se também houve um tempo para a Petrobras assinar o contrato? Os contratos... Sobre o preço então, em específico? O processo é assim, você recebe o preço, tem a comissão de negociação estabelecida, renegocia
discute, negocia, estabelece o preço, verifica se as margens, ele é obrigado a fazer uma negociação. Mas nesse caso houve, para nós tentarmos ser mais direto. Exatamente, justificar os preços apresentados. Houve nesse caso da Galvão? Sempre sempre tem a comissão e sempre tem a negociação. Mas houve algum questionamento se era exequível ou não exequível? O senhor se recorda disso? Eu não me recordo, mas deve ter passado pela comissão essa discussão. Deve estar no relatório da comissão, inclusive, senhor juiz. Tá. O senhor conhece o senhor Ayrton Medeiros Fonseca? Conheço. O senhor pode dizer sobre a capacidade profissional dele? Bom, o senhor tem alguma referência? Ayrton, ele era o diretor do contrato e, tecnicamente, quando nas reuniões periódicas e fora da reunião ali do grupo de operação, ele que vinha representando a empresa Galvão nas reuniões. Ele, pessoa competente lá para a área de engenharia que ele. E a Galvão também é uma empresa que o senhor reputa de excelência nas coisas que fez? A Galvão, no caso da refinaria Abreu e Lima, que eu conheço, teve um bom desempenho, como é atestado nos BADs da própria obra nossa lá, o boletim de avaliação de desempenho, que ela teve um bom desempenho. Relativamente a essas obras de infraestrutura, desse contrato especial, houve mudanças de condições contratuais referentes a quantitativos? Você se recorda? Bem, eu não me recordo, mas todos os nossos contratos tinham aquelas cláusulas de quantidade determinada. E a quantidade determinada, nesses contratos, eles podem variar para baixo ou para cima. Eu não sei exatamente nesse contrato o que foi para baixo ou para cima para fazer esses ajustes. Mas qualquer coisa estão bem descritos nos aditivos contratuais. Houve aditivos, então? Houve aditivos contratuais. E todos os aditivos são precedidos de uma análise de uma... Certo. Eu ia perguntar, se ele quiser continuar, já não pergunto. Desculpa. Tem alguma negociação para esses aditivos? Quem Sim. faz essa negociação? Uma comissão designada especificamente para ela. Na obra ou em outro Na lugar? obra. Mas tem a participação do grupo da engenharia, do grupo do abastecimento, e quando existia a refinaria Abreu e Lima, tinha um membro da refinaria Abreu e Lima. Tá. Depois de resolvido isso na obra, de concordarem ali se cabe o aditivo, se cabe fazer a mudança contratual, mudança de quantitativo, quanto é o tempo médio de aprovação de um aditivo? Bem, depois para assinar mesmo, né? Para aquelas atas virarem eu trouxe até um exemplo, senhor juiz, se for importante, pelo seguinte. Em 2012, a Petrobras, ela reestruturou e reorganizou toda essa área de tratamento de alterações contratuais, seja ela qual for. Então, qualquer alteração contratual... Quando em 2012, só para a gente... eu não sei exatamente a data, mas deve ter sido meados de 2012, eu acredito que tenha sido isso. E nessa data, a Petrobras pegou não só na refinaria Abreu e Lima, como em todos os negócios da Petrobras, e falou assim: eu quero saber todas as pendências de todos os contratos. E a presidente nossa, na época, exigiu que fosse feita uma curva de Randall, ou seja, pegou da quantidade total, e cada gerência tinha lá prazos para liquidar todos aquilo, se eu não me engano, até janeiro do ano seguinte, do ano de 2013, deveria eliminar todo esse passivo. E isso foi feito. Esse passivo eram atas prontas? Não eram atas prontas, eram, digamos que uma empresa tem uma carta de pleito e ela não foi analisada pela Petrobras. Nem analisada. Não foi analisada ou estava esperando alguma outra coisa. Então isso foi feito e foi estabelecido prazos para cada uma dessas etapas. E todas as cartas tinham que ser encaminhadas para o nosso diretor da área de engenharia. Então, qualquer empresa manda a carta para o diretor de engenharia, o diretor de engenharia despacha, vai chegar lá no gerente da nossa unidade de construção, e esse gerente cria uma comissão. Então, que ele recebe uma carta, ele tem um prazo, ele tem 5 dias para criar a comissão. Depois tem até 90 dias para fechar a negociação. Depois de fechada a negociação, aí tem
as fases de 30 dias para parecer jurídico, 15 dias para o parecer do desempenho, cerca de mais 15 dias para a área de estratégia, para saber se tem recursos ou não, e só aí ele vai ser pautado. Para entrar na pauta da diretoria, na época tinha que chegar na terça ou quarta-feira, para poder circular entre os gabinetes para ser aprovado. Por que diretoria? Porque todos esses contratos, praticamente, eles eram todos do nível de diretoria executiva. Então, esse prazo todo vai dar a ordem de, se eu não me engano, uns 140, 150 dias. Assim, são a 30, 60 e tudo mais. Bem, e isso é feito para cada uma das cartas das empresas. Cada carta da empresa tem que colocar. E a cada semana, todas as semanas, tinha uma reunião do gerente executivo com o diretor, cobrando exatamente essas datas para saber o que é que tinha que estar acontecendo. Não era obrigado a fechar a negociação. Vamos imaginar que nós não conseguíssemos fechar a negociação por não chegou a preço, uma empresa que é um valor, e a Petrobras entende que não deve pagar aquilo. Essa comissão era cancelada e você fazia uma outra comissão. Em alguns casos, faltava muito pouco para negociar, e aí nós negociávamos com o diretor para dar mais uma semana, mais 5 dias para poder fechar a negociação. Isso é a partir de 2012. Quem era o diretor nessa época? Diretor Figueiredo. Isso foi uma mudança que ele trouxe? Não é o diretor, foi a Petrobras que fez uma... Porque isso foi... A época que ele chegou na empresa? Coincidiu. Porque ele chegou nesse cargo, né? Por imagino que ele estava. E antes disso, antes de 2012, quanto tempo se durava um aditivo? Ou, pelo que eu entendi, esses prazos não eram demarcados como suficientes? Antes de 2012, no caso da refinaria Abreu e Lima, nós tivemos muito poucos aditivos. Por quê? Porque os projetos estavam ainda no seu início. Então não tinha muita alteração. Todo mundo tinha muito espaço para trabalhar e não tinha muito o que fazer. Entendi. Mas quando o senhor tinha espaço para trabalhar, Glauco, isso significa que eu estou dentro do meu budget geral? Isso ou significa que não houve nenhuma mudança de escopo nessa época? Não tinha. Assim, passar a rua para lá, para cá? Não tinham mudanças, nenhuma mudança significativa que necessitasse de alguma alteração de escopo que pudesse gerar uma alteração de custo. Tinha um ou outro contrato, os valores foram muito pequenos até essa época. Tá. O senhor se recorda de ter tido algum serviço prioritário que foi feito, ser mais específica no caso da Galvão, antes de se assinar um aditivo? Se houve obra que não estava exatamente no escopo dado e foi feito... Sim, tivemos isso, porque nós tínhamos a obra que a empresa Galvão estava desenvolvendo, não só ela, como algumas outras, se instala na obra, se depara com uma interferência que tem que resolver naquela hora. Eu não posso esperar 150 dias. Então, nós pedíamos formalizávamos esse pedido para a nossa gerência executiva, que comunicava ao diretor, que tinha o ok, que dava o ok para fazer. Aquilo era feito enquanto discutia para regularizar aquele pagamento. Por conta podia ter um risco iminente, vai fazer um buraco, eu tenho que, previu se escavar 2 metros e tem que escavar 50 metros, então vai ter que fazer. Isso está totalmente registrado em todo o sistema do gerenciamento da obra da refinaria. O senhor se recorda dessa ata, eu vou deixar com o senhor, Excelência, que é de abril de 2014, sobre vários pleitos da Galvão? Da ata específica eu não vou me recordar, porque eu nem participei da reunião, mas certamente a equipe... Desses serviços foram executados? Se as equipes lá, travessia subterrânea, canaleta de 69 kV, revisada toda a documentação da SAI e tal. São trabalhos, isso aqui certamente... Por acaso eu vou me recordar disso, se é do mesmo evento, se eu não estiver errando.
A Galvão foi fazer um trabalho numa rua e a canaleta que passava uma linha de 69 kV cedeu e precisava consertar essa linha. Então é um trabalho eminente, porque senão ia deixar a refinaria sem luz, sem energia. Tem que fazer e é emergencial. O senhor sabe se quando o senhor saiu desse cargo, no final do ano passado, se esse pleito aí, se a Galvão já tinha assinado um aditivo referente a isso? Recebido, isso é de quando? Isso é de abril de 14. Queria saber se em dezembro, quando o senhor saiu, se o senhor tem conhecimento se a Galvão... Não tenho, assim de cabeça não vou ter, mas... O senhor sabe se a Galvão, quando o senhor saiu, tinha valores pendentes de recebimento referente a serviços executados? Seja esses ou... Todas as empresas que foram citadas na Lava Jato, a partir, se eu não me engano, de julho, ficaram com pendências para serem recebidas. De serviços devidamente executados? De serviço ou que estava em andamento ou que já estava executado, porque não foram aprovadas. A Petrobras não se sentiu, digamos, confortável, não se sentiu que estava com as garantias de estar pagando algo ali daquele contrato que poderia estar sob suspeição. O senhor recebeu reclamação da Galvão sobre impacto no fluxo de caixa? Nós, quando eu disse que a Galvão teve um bom desempenho, porque durante todo o contrato nós nunca tivemos nenhuma reclamação financeira da Galvão. Em outubro de 2014, o gestor, um dos diretores da Galvão, procurou o nosso gerente e falou: olha, a Galvão está com dificuldade porque ela não recebeu os aditivos que estavam previsto de ser recebido, e nós podemos ter que fazer uma redução das pessoas. Então isso é uma anotação, eu acredito que foi em outubro de 14, foi nessa época, setembro, outubro de 14. Tá. Pelo que o senhor participou, pelo que o senhor observou dos seus funcionários, porque eu posso imaginar que essas pessoas todas de alguma forma respondem ao senhor que estavam lá na obra, ou não? Os gerentes respondem. Assim, mas o senhor está... Respondia para mim, porque de ter ocorrido inobservância de normas internas de controle de avaliação das obras executadas e alguma coisa da Galvão? Não me recordo nada disso. O senhor também sabe se houve sonegação de qualquer assunto em relação à eventual análise que deveria ser feita no departamento jurídico executivo em relação a esses aditivos? Não compreendi a pergunta. Nesses casos onde houve esses pleitos, esses não pagos ou pagos, se houve sonegação do que deveria ir para o departamento executivo ou jurídico, algum mau versamento da aprovação desses pleitos, pela ata, lá pelo pessoal da sua obra? Você ouviu falar? Eu acredito que não me recordo de nada que tenha isso. O senhor se recorda se houve alguma contratação direta de forma não justificada com a Galvão? Não, porque todas as contratações diretas, dependendo do nível, ela tem que ser aprovada na diretoria executiva da Petrobras. O senhor facilitou ou ouviu dizer que alguém facilitou a aprovação de aditivo desnecessário? Não existe aditivo desnecessário no projeto. Tá. Acabando, excelência. O senhor sabe se o TCU auditou esses contratos? A infraestrutura da Galvão? Eu não tenho certeza se ele auditou. O TCU auditou várias vezes muitos contratos nossos. Esse especificamente agora de cabeça não me recordo. Ministério Público, auditoria interna, esse contrato especificamente, o senhor se recorda, o senhor auditou? A auditoria interna não, acho que não viu esse contrato. Bem, olha, eu não tenho certeza, Excelência. Estou satisfeita. Muito obrigada, senhor. Obrigada, senhor. Outros defensores têm perguntas? Ministério Público tem alguma indagação? Tenho, Excelência, por favor. Senhor Glauco, o senhor conhece o senhor Chinco? Conheço. Tem um relacionamento próximo com ele? Tive um relacionamento próximo com ele. Conheço o senhor Chinco desde o ano 2001, nos anos 2000. Tá, o senhor já se encontrou com o senhor Chinco no Hotel Softel, no Rio de Janeiro? Quantas vezes? Talvez não seja precisar, mas poucas vezes no Hotel Softel. Se você recorda, se encontrou com o seu Chinco nos anos de 2013, 2014?
Eu encontrei com ele em 2013, 2014. Inclusive no Hotel Sofitel? Acredito que sim. Tá, e no Hotel Cesar Park? Cesar Park. No Rio de Janeiro também? Também encontrei com Nessa ele. mesma época, 2013, 2014? Sim, não só desde 2013, 2014, eu encontrei, ele era meu amigo pessoal, desde os anos 2000, independente de qualquer negócio. Eu conheci o Sr. Chinco dos anos 2000, quando ele era diretor da empresa Talude, diretor ou dono da empresa Talude. E depois que ele tinha trabalhado comigo, nós desenvolvemos uma amizade pessoal, e então eu considerava um grande amigo. E esse era o meu relacionamento com o Sr. Chinco. Tá. No Hotel Cesar Park, o senhor se encontravam, seria no restaurante que fica na cobertura? Se você recorda desse detalhe? Eu encontrei com ele num café da manhã que eu tive com ele lá no Cesar Park. Seria no... Eu acho que, não sei exatamente qual é o andar que foi esse café da manhã. E no Hotel Sofitel, se você recorda, se era no bar ou no restaurante? No bar. No bar. Encontrei com ele no bar. O Sr. Chinco, nós tínhamos uma relação de amizade, que sempre ele vinha aos finais do ano, inicialmente com a mulher dele, e sempre nós jantávamos, eu, a minha esposa, ele e a mulher dele. Tá. Eu não entendi, o local de trabalho do senhor era o Recife ou era o Rio de Janeiro? A base é Rio de Janeiro. O senhor tinha um escritório no Rio de Janeiro? Tem escritório no Rio. E o seu Chinco já também encontrou o senhor no seu escritório no Rio de Janeiro, na sede da Petrobras? Encontrou. Bom, sem mais perguntas, senhores. O assento de acusação tem alguma indagação? O juízo não formular perguntas. Nesse caso, não tem perguntas. Então, eu declaro encerrado o depoimento do senhor Glauco Colepículo. Colepículo? Isso?